Deus, glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Eu quero parabenizar a igreja nesta noite com a paz do Senhor. Aleluia, Deus. Peço que a igreja se ponha sobre seus pés. Hoje nós sabemos que hoje é um culto de doutrina, mas o nosso pastor não está, né? Mas foi passado o aviso, o irmão Isaac já avisou, a igreja também é ciente que o pastor não está entre nós, mas quarta-feira estarás aqui para levar o culto de ensino. Glória a Deus. Sem muita perda de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, apenas o versículo 21. Não vou muito me prolongar porque eu estou me sentindo doente, o meu corpo está cheio de dores, mas para fazer a obra do Senhor, eu tive que comparecer na casa de Deus. Aleluia. O livro de Jó, capítulo 1, do versículo 21. Está depois de Esté e antes de Salmo. Glória a Deus. Vou esperar a igreja encontrar para lermos todo mundo junto, em nome de Jesus. Amém, igreja? O livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Vai dizer assim nesta noite: e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu, Yahvé tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja possa se sentar glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Esse versículo 21 do livro de Jó é muito conhecido pela igreja. Nós sabemos que o nosso irmão em Cristo, Jó, nós sabemos das suas lutas, nós sabemos que o nosso irmão passou por perda, passou por provações sobre essa terra. Aleluia. Mas eu quero dizer nesta noite que este homem, ele, todos os seus sofrimentos, todas as suas lutas, esse homem ele foi elogiado no céu e na terra. E esse elogio não foi de ser humano. Esse elogio foi do próprio Deus que elogiou Jó perante o acusador. Aleluia. E também o próprio Deus também deu as qualidades deste homem. Aleluia. No capítulo 1, ele vai nos dizer: havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano, bom e honesto, justo, amava e respeitava mente a Deus e evitava praticar o mal. Quando Deus fala isso, ele fala na presença do acusador. Mais na frente vocês vão entender. Ele fala na presença do acusador que Deus disse, ele evitava praticar o mal. Este homem era o homem sábio, o homem que buscava a presença de Deus. Ele sabia se desviar do mal, assim como eu e você também temos conhecimento, o que é bom, o que é ruim. Nós sabemos que é bom aquilo na presença de Deus e que é mal também na presença de Deus. E ele evitava praticar o mal. Aleluia. Mas muitas das vezes
trazendo essa mensagem para o nosso mundo de hoje. Tem pessoas que pecam sabendo que está pecando. Tem pessoas que correm, já é atrás do pecado, não é nem um pecado que corre atrás dela, já é ela que corre atrás do pecado. Ela corre para pecar e sabendo que é errado na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia ela vai nos dizer que este homem chamado Jó, ele tinha 10 filhos. Jó tinha 10 filhos, 3 filhos e 3 filhas. Aleluia. A Bíblia também vai nos dizer também que ele era o homem mais rico daquela época. O homem mais rico dos habitantes do Oriente naquela época. Ele era o homem mais rico. Glória a Deus. Aleluia. Era o homem mais rico do Oriente. O versículo 4 vai dizer: seus filhos costumavam visitar uns aos outros. Visitar uns aos outros. Cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 filhas para comer e beber com eles. Aleluia. Esse é um amor entre família, o amor fraternal. Eles visitavam um ao outro, e quando eles visitavam, eles mandavam chamar as suas 3 irmãs para comemorar, para banquetear, e eles também tomavam os seus vinhos. O amor, eu lendo esse versículo, eu percebi que ali o amor existia ali, irmão Isaac, no meio daquela família. O amor existia no meio daquela família. Um amor, uma comunhão ali. Aleluia. E nós, como igreja, irmão, nesta noite, nós também, isso é um grande ensinamento para mim e para você como igreja. Nós estamos também uma família perante na presença de Deus. Nós somos família. Nós temos também que se ombrear um com o outro. Nós temos que amar um ao outro. Aleluia. Para que nós possamos um dia ver a face de Deus. Se nós não se ombrear, se nós não tivermos amor um com o outro, como é que nós vamos entrar no reino do céu? Aleluia. E ali eles faziam isso diretamente. Convidava as suas 3 irmãs para os seus banquetes. O versículo 5 vai dizer: assim que passava o período das festas e banquete, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificasse, sem por meio de ritos e purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocausto, isto é, o sacrifício completamente queimado em nome de cada um deles. Aleluia. Jó, como já foi dito, era um homem íntegro, reto, mas Jó era o patriarca daquela família. Ele intercedia pelos seus filhos. Ele tinha o cuidado de orar pelos seus filhos. Que dizia mais na frente: talvez os meus filhos pecaram. Talvez meus filhos pecaram. Tenho pecado ainda, que no íntimo de cada um, assim blasfemado contra a Deus em seus corações. Era assim Jó vivia e procedia. Isso era diariamente. Jó orando pelas madrugadas, pelos seus filhos. O homem que tinha sabedoria de Deus, o homem que buscava a sabedoria de Deus, o homem que cuidava da sua família. Aleluia.
Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. O versículo 6 do mesmo livro vai dizer: certo dia, os anjos, isto é, o Filho de Deus, vieram apresentar-se perante a Yahvé, que quer dizer o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Aleluia. Versículo 7. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e vim por ela pelo caminho do mundo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E quem veio junto com ele? O acusador de nossas vidas, o acusador de nossas almas. Não foi convidado para estar naquele momento, mas ele foi, ele chegou. E Deus, quando olhou ele, fez essa pergunta para ele, questionou ele: da onde tu vem? Ele disse: de perambular pela terra. Aleluia. E outra tradição bíblica diz: e passear por ela. Glória a Deus. Aleluia. Quem indagou, quem perguntou para Satanás foi o próprio Deus. E Deus disse assim para ele, no versículo 8: indagou-lhe: então observar-te o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, um ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Isso aí foi Deus perguntando para Satanás, dando a qualidade de Jó que ele era. Tu tem visto o meu servo Jó lá na terra, Satanás? Claro que ele via, né? Ele via. Aí Deus disse: tu tem visto ele, um homem reto, ser sério, temente a Deus, que se desvia do mal? Na presença dele, Deus questionando ele, dando a qualidade do homem aqui na terra. Talvez hoje, nesta noite, Deus está dizendo sim para o acusador: tu está vendo aquele culto tão simples ali, mas tu está vendo aquela igreja ali, tu está vendo, Satanás, a igreja que não gosta de fofoca, a igreja que não gosta de comentar o nome dos irmãos, uma igreja reta, uma igreja que me busca em espírito e em verdade, uma igreja que ora, uma igreja que tem comunhão com os seus irmãos. Tu está vendo aquela igreja lá, Satanás? Tu está vendo? Ele está dando, talvez está dando a qualidade desta igreja. Glória a Deus. E aí ele vai dizer também: ela é assim porque tu cercaste ela, porque tu protege esta igreja, porque a tua mão vive estendida sobre esta igreja. Aleluia. Glória a Deus. Agora tira a tua mão de cima dela, para ver se ela não blasfema contra a tua face. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele chega no lugar sem ser chamado. Chega no lugar sem ser chamado. Ainda quer impor a sua ordem. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Versículo 9 vai dizer: disse, e diante desta palavra, Satanás estendeu, Satanás tentou, aleluia, desta palavra, Satanás contestou o Senhor e questionou: será que Jó teme a Deus com outras intenções? Aleluia. Olha aí, que ele está querendo botar dúvida.
Assim, Ele quer fazer com os filhos do Senhor. Ele quer colocar dúvida na mente. Aleluia. Ele quer colocar dúvida na mente das pessoas. Pessoas que é chamado por uma grande obra. Pessoa que é chamado para tomar conta de uma congregação. Pessoa que é escolhido para ser liderança. E Ele quer colocar na mente. Usa pessoas para dizer: esta pessoa ela não tem capacidade, essa pessoa não sabe nem falar, esta pessoa não sabe pregar, esta pessoa não tem uma boa oratória. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: quem escolheu Ele foi eu que escolhi. E eu me responsabilizo dos atos, aleluia, porque eu não conheço o homem através do vestimento, eu não conheço o homem através das palavras, eu não conheço o homem pelo andar, mas se eu conheço o homem por dentro, eu conheço o homem pelo coração, aleluia, aleluia. O livro de Jeremias, capítulo 1, e o versículo 5, vai nos dizer nesta noite, que diz: antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Já te escolhi para essa missão, já te escolhi como profeta, aleluia. Antes que nós sejamos gerados pelo ventre de nossa mãe, o nosso Deus, Ele já nos chamava pelo nome, Ele já nos conhecia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E Satanás queria botar dúvida. Aí vem o versículo 10 assim: porventura tu não ergueste uma cerca protetora em volta dele, sua família, de protetora em volta dele e de sua família e de tudo quanto ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende as tuas mãos e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Aleluia. Como eu acabei de falar ainda agora, ele chegou no lugar sem ser convidado, e quando chega já quer impor a sua ordem, pedindo para o nosso Deus tirar tudo que ele deu para Jó, porque ele pensava que Jó só amava a Deus por aquilo que ele tinha. Ele pensava que Jó só amava a Deus por aquelas coisas que Deus tinha dado para Jó, pelos bens que o Senhor tinha dado para Jó. E ele pediu: então tira tudo que ele tem, para te ver sem nenhum blasfêmio diante da tua presença. Aleluia, glória a Deus. Não sabendo que ele estava falando com aquele que construiu o universo, não sabendo que está falando com aquele que é e que vai ser o Rei dos Reis para todos sempre. Aleluia. O versículo 2 vai dizer: então Yahvé declarou ao acusador e concedeu-te poder para destruir o que ele possui
apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença do Senhor. Aleluia. Nosso Deus deu poder e a permissão para que ele tirasse tudo que Jó tinha, porque Deus conhecia e conhece o coração do ser humano, e ele sabia que Jó não blasfemava na presença dele. Tudo que Jó perderia, mas Jó era um homem reto, íntegro e sincero, que se desviava do mal. Ele sabia, ele conhecia o coração de Jó, pelas lutas que esse homem passou, pela dificuldade que esse homem passou, mas ele ainda adorava o nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite, eu não sei qual é a luta que você passa, eu não sei qual é a luta que você está passando no meio da tua família, mas continua buscando a presença do Senhor. Aleluia. Continua buscando refrigério, continua buscando a presença do Senhor, não deixa de buscar, não deixa de adorar o nome do Criador. Aleluia. Ele disse: tira tudo, mas só não toca na presença do... Tire tudo que possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele, porque a vida de Jó só pertencia ao nosso Deus, a vida de Jó pertencia a Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 13 vai dizer, versículo 13: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não bastante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada. Só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. A Bíblia vai nos dizer, quando Satanás sai da presença do Senhor, ele foi tirando tudo que pertencia a Jó. Tirou os seus gados, tirou os seus servos, né? Tirou os seus filhos, tirou tudo que Jó tinha. Uma coisa que eu quero te dizer nesta noite: quando ele mexe nos filhos de Jó, matou os 10 filhos e uma só vez. Quero dizer que aquele homem passou uma dor tão grande, meu irmão. Passou uma dor tão grande. Eu quero dizer nesta noite que é uma dor doída, uma dor profunda. Que já perdeu os seus entes queridos nesta noite sabe o que eu estou falando. A minha família, nós já passamos por esta dor, nós já perdemos 3 filhos, e nós sabemos quanto é o tamanho desta dor. Não há nada de palavra de conforto para a nossa vida que vai aliviar o que nós estamos sentindo, mas sim só a presença de Deus que conforta a vida do ser humano numa altura dessa. Aleluia. Um só filho, nós queremos morrer junto, porque a dor é imensa, a dor é tão grande, que nós não conseguimos se controlar diante da dor
que nós estamos passando. Imagina o nosso irmão Jó, aleluia, perdeu 10 filhos. Você imagina o tamanho da dor que este homem passou naquele momento. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Oh Deus maravilhoso. Enquanto este acabava, versículo 18, enquanto este acabava de dar as suas informações, chegou outros com a seguinte notícia: teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. Aleluia. E de repente veio um vento do deserto e atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre o jovem, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Aleluia. Para você ver a dor que este homem passou. Mas quando o homem ou a mulher é temente a Deus, aleluia, pode vier o que vier, pode a dor ser a dor mais profunda da alma, mas quando ele busca a presença de Deus, a presença do Senhor conforta, a presença do Senhor alivia todas essas dores, aleluia. O homem sabe da presença de Deus, o que ele fez no versículo 20. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou, se rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou e se encostou o rosto no chão em sinal de humilhação e adorou diante do Senhor. Aleluia. Eu não sei qual é a dor que você enfrenta nesta noite, uma dor profunda, mas o segredo é buscar em primeiro lugar a Deus. O segredo é adorar o Senhor. O segredo é contar para o nosso Deus a tua luta, a tua dificuldade, o que você está passando. Aleluia. Glória a Deus. Como já foi falado, eu passei por esta luta. Um dia eu orando, eu queria questionar a Deus. Não vou mentir. Se eu for mentir, eu estou mentindo para mim mesmo. Eu ajoelhei e fui questionar a Deus. E só disse assim: meu Deus, por quê? Só disse isso. A minha voz travou, minha garganta travou, e eu não consegui mais falar nada. Eu só fazia chorar. Chorei, mas eu sabia o que eu ia falar para Deus, mas não saiu nada. O que saiu de mim foi só lágrimas. Chorei. Aleluia. Nessa noite eu chorei, não consegui mais orar, somente chorando, e disse, no outro dia eu comecei a orar, mudei a minha oração, que eu queria um herdeiro, pedi um herdeiro para o meu Senhor. O que eu não podia fazer sobre essa terra, que ele viesse fazer aquilo que eu não pude fazer. Aí veio o Jonatas, o meu filho amado, o Jonas, bênção do Senhor, fruto que o Senhor nos deu. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sei que é fruto de Deus, porque pela medicina, a senhorita Cátia, ela não poderia mais engravidar. A médica disse, foi na face dela, no rosto dela, que nunca mais ela ia ser mãe na vida dela. Aquilo mexeu com o psicológico dela.
E eu dizia: eu confio no meu Deus, eu confio no meu Deus. Eu comecei a orar ao Senhor e pedindo um herdeiro, e tudo que eu pedi para o Senhor me deu. Tudo que eu pedi para o Senhor viu as minhas orações e me entregou. Ele só entrega, meu irmão, na hora certa, no momento certo. Aleluia, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Eu fiz um culto de ação de graça, alguns irmãos estavam nesse culto, quando o nosso pastor Fernando chegou. Eu não tinha comentado nada com o pastor Fernando, não comentei nada sobre ele, e ele disse para mim, neste culto, disse assim: irmão Barros, eu vou te dizer algo da parte de Deus. Eu só te dei este filho porque tu não desistiu do teu propósito. Eu olhava as tuas aflições de madrugada, aleluia, orando, glória a Deus, não segurei, chorei que tinha uma criança, porque eu não falei nada para o pastor Fernando, ele não sabia de nada, glória a Deus. E o versículo 21 nesta noite, meu irmão, para encerrar, vem dizer: e quando Jó orou, ele disse assim, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé, quer dizer, o Senhor me deu, e Yahvé tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele estava dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Vim sem nada e voltarei sem nada. Voltarei sem nada. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeceu a Deus. Eu quero te dizer nesta noite o que o Satanás questionou a Deus, pedindo para Deus tirar tudo que ele tinha, que ele blasfemava na presença de Deus. E Deus não tirou, deu autoridade para ele fazer tudo o que ele quisesse com Jó. Ele foi fazer todas a maldade que ele pensou de fazer com aquele homem, ele fez. Creio eu, meu amado, que nesta hora que Jó estava sem nada, sem os seus bens, sem suas riquezas, sem os seus filhos, imagina Satanás do lado de Jó, esperando sair uma palavra torta da boca daquele homem, para levar a Deus e dizer para Deus: eu não te falei, se tu tirasse tudo que ele tinha, ele blasfemava perante a tua face. Mas foi diferente. E Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Creio eu, dizendo ali, que Satanás falando ali, que fé inabalável que este homem tem. Tirei tudo que ele tem, tirei os seus bens, tirei os seus filhos, e ele ainda tem coragem, ainda continua adorando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer que aquelas perdas que Jó perdeu, ele não considerava aquilo como arte, como obra de Satanás, aleluia, porque ele não reconhecia aquelas percas como obra de Satanás, mas ele reconhecia aquelas percas como obra do Senhor Jesus nesta noite, aleluia. Ele reconhecia somente a Deus, aleluia. Talvez ele disse: que fé inabalável que este homem tem, perdeu tudo, mas continua adorando, continua buscando a presença do Senhor, continua engrandecendo o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus,
Porque Deus sabia que Jó não blasfemava, não pecaria. Tirou tudo, mas Jó continuou buscando a Deus, continuou adorando ao Senhor. É diferente de um Simão Pedro, que Satanás pediu para se andar com ele, e o próprio Deus não deixou, porque ele sabia, se Satanás andasse com ele, o Simão Pedro cairia na armadilha de Satanás, e o próprio Deus não deixou. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 22, e o versículo 31, se não me engano, 31, e aí ele não deixou, porque ele sabia, versículo, capítulo 22, livro de Lucas, capítulo 31, e ele sabia: Simão, Simão, eis que Satanás recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgotasse. Tu, pois, quando te converteste, fortalecesse teus irmãos. Ele não deixou, porque Satanás se daria com Simão Pedro, e Simão Pedro cairia na armadilha de Satanás. Aleluia. E aqui, meu amado irmão, para encerrar nesta noite, eu quero te dizer, isso aí foi Deus testando um homem fiel, um homem íntegro, na presença do acusador. Aleluia. Eu sei que nós passamos por luta, nós passamos por dificuldade, e nós passamos por perseguições, mas nós temos que erguer as nossas mãos para o alto, a nossa fé em Cristo, e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pode a luta estar no meio da canela, mas não abandone o teu Deus. Pode a perseguição estar grande na tua vida, no meio da tua família, mas continua adorando o nosso Deus, continua buscando a presença do Senhor. A irmã Francisca trouxe uma mensagem domingo, uma mensagem poderosa, que ela até falou sobre Moisés, um líder daquele povo, né? um líder daquele, Moisés é líder daquele povo, e uns Corá, Abirão, questionando Moisés, questionaram a Moisés, mas Moisés não disse para Deus: Deus, eu vou entregar meu carro porque eu não aguento mais, porque eles estão me perseguindo, porque eles estão me questionando, porque eles também são líderes também. Moisés não disse isso. O que Moisés fez? Se prostrou e adorou ao Senhor, e o Senhor se responsabilizou pela vida de Moisés. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E nesta noite, meu irmão, Igreja do Senhor, eu encerro esta mensagem por aqui. Eu quero agradecer a Deus pela esta palavra que Ele colocou em nossos corações, meu coração, para trazer para a igreja. Eu só tenho que agradecer o meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, em nome de Jesus. Eu sou grato, meu Senhor, pela esta palavra a qual o Senhor me deu. Eu só tenho que agradecer ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.